Quinta-feira, 30 de julho de 2020. Tá começando o Mensagem Direta. A primeira notícia do dia é o seguinte: Marcos Pontes, o ministro da Tecnologia, e a primeira-dama Michele Bolsonaro são mais dois aí na lista de infectados pelo Covid. Os dois, até aqui as duas notícias estão separadas, mas aqui os dois informaram hoje. Normal, né, Einstein? O presidente pegou quem tá em torno. Achei até estranho, a Michelle demorou para anunciar, para testar positivo, né? Talvez porque os sintomas dela demorou a aparecer mais nela, né? Porque depende, varia de pessoa a pessoa. Mas é natural, já que o presidente estava infectado, era a mulher dele, tem relação com ele o tempo inteiro. A relação é até mais de casal, né? E o ministro parece que é o sétimo do governo, né? Já foi ele, o Onyx, o da Educação e o resto da lista eu não lembro, mas parece que é o sétimo ministro do governo e agora é a primeira-dama. E o Marcos Pontes aqui não diz ainda, mas todos os demais se trataram com o mesmo remédio, né? Aquele remédio que a gente não pode falar mais o nome e que não quer deixar a galera usar. Mas eu creio que possivelmente ele deve falar, né? Pois é, Já que o governo está empenhado em divulgar o remédio, acho que possivelmente ele fala. com certeza, assim que ele começar o tratamento ele vai divulgar, que saiu agora a notícia. Bom, a próxima notícia aqui é o seguinte: multidão recebe Bolsonaro aos gritos de mito no Piauí. O presidente foi ao Piauí, em São Raimundo Nonato. Ele foi lá para visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara e, em seguida, ele viajou para o estado da Bahia e participou da cerimônia de entrega do sistema de abastecimento de água na cidade de Campo Alegre de Lourdes. Então, o presidente está nessa onda de inaugurar, de entregar obras, que é o que o povão de verdade, Einstein, fora da nossa bolha, é isso aqui que eles querem, né, velho? O mais interessante, o que vale destacar aí, é que é no Nordeste, né? A quantidade de pessoa que foi receber o Bolsonaro lá. E vale também lembrar que na última pesquisa que teve, Bolsonaro subiu 10 pontos no Nordeste. Isso, então, praticamente causou uma inveja grande no PT, né? Que sempre comandou o Nordeste. Com E certeza. também no PSDB, né? Que nunca conseguiu um feito desse. Sempre brigou com o PT, mas nunca teve popularidade igual o Bolsonaro tá tendo no Nordeste. Bom, deixa eu te mostrar aqui outros que também não gostaram muito disso, além do PT e do PSDB. Tá aqui, ó. No Conexão Política, a notícia tá exatamente assim. Aos gritos de mito, Bolsonaro é recebido por multidão no Piauí. A mesma notícia também tá no G1. No G1 ela tá assim, ó. Bolsonaro tira máscara, monta em cavalo e gera aglomeração no Piauí. Eu tinha visto, acho que foi na Veja ou foi no Antagonista, que eles ficaram dando ênfase no chapéu que o Bolsonaro estava usando, querem comparar ele ao Lula. Parou com o Lula por causa do chapéu, quer dizer. Muita Sim, gente não tá gostando da popularidade dele. tipo assim, no Piauí não existe uma cultura de usar aquele chapéu, não, né? Coisa de Na, político mesmo. Só o político que usa. Não existe vaquejada no Piauí, não existe vaqueiro, não existe Luiz Gonzaga, não existe nada disso. Só o Não tem político que usa sertanejo chapéu. lá. É. Aí, essa é a extrema imprensa. É aquela famosa diferenciação entre uma notícia e uma propaganda, né? Tira a máscara, monta em cavalo e gera aglomeração. Isso não é notícia, isso é uma propaganda. Bom, a próxima notícia aqui é o seguinte: o ministro Marco Aurélio diz que o STF não precisa autorizar busca e apreensão na Câmara. E aí, fica um negócio estranho, Einstein, porque é o seguinte, você lembra, né, que a gente comentou aqui que não liberaram a busca e apreensão no gabinete do Serra, não foi isso? Uhum. Mas liberaram na primeira-dama lá, que também é deputada, que tá com os esquemas lá do Fundeb. Qual é o estado dela mesmo? Até esqueci. Acho que é Piauí, né? É que também é deputada. Então, liberou em um, não liberou no outro. Aí agora, o que acontece? O Marco Aurélio, ele diz que o STF Marco Aurélio nega pedido da Câmara e diz que a STF não precisa autorizar busca e apreensão em gabinetes de parlamentares. Então ele negou nessa quarta-feira um pedido da Câmara para anular a busca e apreensão no gabinete do deputado Paulinho da Força, que é outro que também tinha recebido a polícia lá. A gente deu essa notícia aqui também. E ele deixou bem claro que juízes de primeiro grau não precisam de autorização do Supremo para determinar medidas contra parlamentares na investigação de crimes que não relacionados ao mandato. Então, ficou aquela questão estranha, né? Porque o crime do Serra não é relacionado ao mandato. Foi durante a campanha. O suposto crime, né? A gente vai chegar no Serra daqui a pouco. E aí não liberou.
Mas agora o Marco Aurélio diz que não precisa mesmo. Então, quer dizer, é aquela coisa que você sempre fala, insegurança jurídica ao máximo, ao extremo, né? À primeira vista, aparentemente vai ser uma notícia boa, né? O Marco Aurélio fala assim, ó, a gente não precisa autorizar, então o juiz de primeira instância pode mandar quando quiser. Só que na Constituição, acho que você até leu aqui uma vez, diz que cabe aos presidentes da Câmara e do Senado autorizar ou o STF, né? Que eu me lembro que você leu É a foi regra, isso. é a regra. Ou a regra ou foi Mas, um regimento, coisa assim. sim, mas aí ele tá falando de crimes no exercício do mandato, que aí são os que tem Então, foro. mas e se o STF autorizar e a Câmara e o Senado proibir? Meio Aí que que, tá, meio que aí que causa um tá. embrólio. Então, tem que ter uma leitura jurídica muito boa para poder comentar isso e eu, vendo o STF, eu nunca vejo com bons olhos. Tá aqui, ó. Segundo ele, o STF limitou a execução da prerrogativa de foro a crimes cometidos durante o mandato parlamentar e em razão dele. Logo, não haveria justificativas para esperar a autoridade do STF para se cumprir decisões tomadas pelo juiz do caso. Ou bem se tem competência para todo o processo praticado, usados, ou não se tem. Então, quer dizer, se o crime cometido não tiver relação com o mandato, qualquer juiz pode mandar a busca e apreensão. Se tiver, aí o STF tem que liberar. Essa é a decisão que tá. Mas ficou esquisito, porque no caso do Serra não tem. Não tem relação. E o Maia não liberou porque não tinha ordem do STF. Então, com aquele rolo. Mas a gente vai dar. A próxima notícia que eu vou dar aqui é o seguinte, porque esse aqui muda tudo. Muda tudo assim, no sentido de ficar mais complicado ainda, porque é o seguinte: após decisão de Toffoli, juiz suspende processo em que Serra e a filha são réus por lavagem de dinheiro. Então, a denúncia aquela toda do Serra, que deu o rolo todo, na verdade ela já foi suspenso o processo. Então a denúncia foi aceita pela Justiça Federal na tarde dessa quarta-feira. Mesmo dia que o presidente do STF determinou a suspensão das investigações da Lava Jato sobre o senador. Então aqui, ó, o juiz federal Diego Paes Moreira decidiu nessa quinta-feira, dia 30, suspender a ação penal contra o senador e ex-governador José Serra e a filha dele, Verônica Serra, por lavagem de dinheiro. Em nota, o Ministério Público entendeu como indevida a suspensão do processo e afirmou que adotará providências cabíveis. Já a defesa de Serra entendeu que, como prudente, a suspensão, alegando que a denúncia é abusiva e o juiz federal paulista é incompetente para o caso. Quer dizer, a investigação tem que ir para o STF, então, né? Então tudo que foi feito até agora para pegar o Serra foi jogado fora pelo Toffoli. Eu vi no noticiário hoje que o Toffoli tinha comentado que essa investigação poderia pegar coisas do mandato. Tipo assim, poderia pegar dados, alguma coisa relacionada ao mandato. O que ele falou? Lacra tudo, as provas lá, né, o que foi recolhido, e não deixa vazar. E que dê acesso total, você vê, dê acesso total aos advogados do Serra, né, que tem que saber de tudo que está acontecendo no processo. Engraçado, né, porque quando os ditos blogueiros bolsonaristas foram presos, teve a PF na casa, advogado nenhum teve acesso a nada. Nada. Tanto foi uma das maiores reclamações que eles fizeram. E agora, nesse caso envolvendo o Serra, que é do PSDB, um tucano antiguíssimo, está quase sendo tombado com patrimônio, infelizmente, do Brasil, o STF, na pessoa do Toffoli, faz esse tipo de decisão. Mas é acreditado, né? A justiça é para todos, pero no mútuo. Para todos, igual para todos, mas para alguns é mais igual, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais, melhor dizendo. Bom, Tipo então tá. isso. Então tá aqui, ó. Toffoli deferiu uma liminar nessa quarta-feira 29 para suspender toda a investigação deflagrada pela Sexta Vara Criminal de São Paulo contra o senador. Defiro a liminar para suspender até a análise do caso pelo eminente relator toda a investigação deflagrada em trâmite no juízo federal da Sexta Vara. Blá, 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 blá. Então tá aqui, ó. Por consequência, todos os bens e documentos apreendidos deverão ser lacrados e imediatamente acautelados, juntamente com eventuais espelhamentos ou cópias de seu conteúdo, caso tenham sido realizados. É isso aí, velho. Então, aqui na internet o pessoal tá comentando que o Toffoli, olha só, o Toffoli só nesses últimos dias, ele já livrou Aécio, livrou o Witzel e agora livrou o Serra. Pois é. Enquanto isso, pessoas normais, comuns, são perseguidas só por dar opinião em rede social. Complicado demais, viu, Toffoli? E o STF é isso aí, né? Liberando a galera do PSDB, prendendo
os conservadores e fazendo live com a foca humana. Muito bem. Bom, e a próxima notícia aqui, a última notícia de hoje é o seguinte. Essa aqui eu voto nessa para ser a notícia bizarra do dia. Que é o seguinte. Deputado propõe mudar a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. O que você acha disso aí, cara? Eu acho loucura, pra falar a verdade. Eu também acho. Primeiro que, na minha opinião, a única PEC possível seria para separar o Rio de Janeiro do Brasil. Não era nem colocar a capital lá, não. Você tá com o pé no Morgenstern, né? Mas eu acho que deve ser aquele ufanismo, né? Aquela lembrança do passado. Quando o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, na época do Império, etc e tal. Mas não acho que seja algo produtivo, não. Tem algum fundamento na proposta. A proposta do deputado Daniel Silveira. Eu conheci ele, é gente boa pra caramba. Troquei uma ideia com ele, né, em Brasília, na última manifestação que teve lá. Gente boa, legal demais. Mas essa proposta dele aqui até tem algum fundamento, cara, mas eu não consigo apoiar, não, porque é o seguinte, ó. Ele criou uma proposta de emenda à Constituição propondo que a cidade do Rio de Janeiro volte a ser a capital federal. A PEC propõe que o Brasil tenha dupla capital e também a transferência do Congresso para o Rio de Janeiro. Aí aqui ele justifica aqui que o Rio de Janeiro é a segunda capital, seria importância prática e simbólica, materialização do slogan Mais Brasil, Menos Brasília. Justifica a transferência da sede para o Rio, se dá pela necessidade de fortalecimento da independência dos poderes, dando mais autonomia física ao parlamento brasileiro, fortalecimento da segunda capital, etc, etc. Bom, uma coisa eu tenho que dizer que a capital do Brasil sendo em Brasília é um problema muito grande, porque levar pessoas para Brasília dá muito trabalho, cara. E para parecer que a manifestação no Brasília está grande, ela não... grande não é o suficiente, ela tem que ser gigante, enorme, incrível para ela parecer grande no vídeo, porque é um lugar muito grande, é muito espaço, é feito para afastar o povo dos políticos mesmo, entendeu? Então se coloca no Rio de Janeiro, essa galera fazendo vacalhação na Câmara como eles estão fazendo, era todo dia batedor lá na porta, mas o Rio de Janeiro, velho, o Rio de Janeiro é um lugar tão avacalhado. Você imagina o tipo de notícia que nós teríamos no Rio de Janeiro. Mas é isso mesmo, né? Acho que no Brasil Paralelo teve uma série uma vez que contava a história do Brasil. Eles mostram por que Brasília é um antro que defende os políticos. Por que eles ficam lá encastelados, afastados da população, afastados de crítica, etc e tal. Mas acho que não vai pra frente esse tipo de proposta, não. Pois é, eu estou com o Flávio Morgenstern e acho que a capital do Brasil deve ser Bragança Paulista. Aí sim, Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro tem muito carioca. Não, Rio de Janeiro não. Por hoje é só. Essas foram as notícias de hoje. Você pode acompanhar a gente no YouTube. Nós estamos no YouTube como Mensagem Direta. A gente também está no Facebook, na página de notícias, facebook.com/pagdenotícias. Você vai encontrar o Mensagem Direta lá. A gente também está no Castbox e no Spotify como Mensagem Direta. Você pode procurar, vai encontrar a gente lá também. Por hoje é só e até a próxima. É isso, até a próxima.